Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, né, em suas casas, com segurança, secos na medida do possível e aproveitar, né, essa modalidade remota para ficar em casa e bem protegidos. Bom, pessoal, a última aula nós estávamos ainda nos logaritmos, né? E aproveitando que é em vídeo, eu vou retomar todas as propriedades de potenciação e logaritmação que a gente viu até agora, porque é a chave de resolver problemas com logaritmos. Achar logaritmos fácil é saber essas propriedades de potenciação. Então, eu vou retomar, né, as propriedades. Bom, primeiro em si, né, a própria nomenclatura da potência, né? Então, A na x igual a B é uma equação exponencial em que A é a base, x é o expoente e B é o resultado da potência. E nós também chamamos de A na x de potência, né? Porque para chamar algo de potência tem que ter uma base e um expoente, certo? Então, vou usar essas nomenclaturas. Lembrando que a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Se a base for maior que zero e diferente de 1, tudo que eu estou falando aqui para vocês é válido. Se fugir, né, dessas condições, aí as propriedades já não são 100% garantidas. Bom, primeiro definição, né? A na n igual a vezes A, vezes A, vezes A, n vezes. Bom, essa é a definição de potenciação para n pertencente aos naturais, né? Inclusive naturais 1, 2, 3, né? Aliás, nem o 1 a gente vai diferenciar, mas funciona, essa definição funciona para os naturais, mas todas as propriedades que a gente pode provar facilmente, considerando que o expoente é natural, a gente vai ver que funciona para qualquer tipo de expoente. Fracionário, negativo, irracional. Então, as propriedades, as definições que vêm a seguir e as propriedades são pensadas para sempre funcionar para qualquer tipo de expoente, né? Inclusive, uma função exponencial na forma f de, cuja lei é f de x igual a na x, em que o a tem a mesma condição aqui de validade, né? O x pode pertencer, o x pertence aos reais, então qualquer número real, as propriedades que a gente vai ver são válidas. Bom, aqui tá ficando muito poluído e eu quero um quadro tipo resumo, então eu vou apagar aqui e vou começar só com as propriedades e definições. Claro que eu gosto de escrever, né, já que a gente está gravando o vídeo, né, e para mim matemática é muito visual, mas para não poluir tanto, então A na n igual a vezes A vezes A, n vezes, por exemplo, A ao cubo. A ao cubo é A vezes A vezes A, certo? Claro que talvez eu não lembre da ordem que nós trabalhamos as propriedades, mas vou trabalhar com A na x igual a na y. Quando a gente tem A na x vezes A na y, o que a gente tem na verdade? A na x mais y, né? Exemplo, por que essa propriedade é válida assim? Ó? Se eu tiver um A ao cubo vezes um A ao quadrado, ó, o que é A ao cubo? A vezes A vezes A, vai ficar aqui 3 vezes. E o vezes A ao quadrado vai ficar A vezes A, 2 vezes. Então, no fim, quantas vezes vai estar o A repetido? 3 mais 2. Então, o A é igual a elevado a 3 mais 2. Fica igual a A elevado a 3 mais 2. Por isso que quando a gente tem potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Terceira propriedade. Vou colocar A na x dividido
por A na Y, né? Divisão de potências de uma mesma base. Aí a gente subtrai os expoentes. Por que essa propriedade é assim? Como eu disse para vocês, eu vou mostrar com N natural, mas a gente também consegue provar com qualquer tipo de N. Então, se eu tiver um A na 3 dividido por um A na 2, ó, em cima vai ficar A vezes A dividido por A vezes A, né? Então, em cima, 3 vezes, embaixo, 2 vezes. Mas olha só, aqui, A com A gente simplifica. Outro A com A gente simplifica. Então, ó, dos 3 a gente simplificou 2. Ou seja, o expoente, que era 3 no numerador, simplificou com 2 no denominador, quer dizer, subtraiu, né? Tirou, porque assim, os 2 se simplificaram desse numerador, então é como se a gente tivesse feito a subtração nos expoentes. Então, A na 3 dividido por A na 2 fica igual a A na 3 menos 2, isso aqui é A na 1. Inclusive, essa eu posso dizer, pulei essa propriedade, A na 1. Né? O que é A na 1? A na 1 é o próprio A, a gente define também A na 1 como o próprio A. Por quê? Porque como a gente definiu aqui o A na N como A vezes A vezes A N vezes, A na 1 seria A uma vez. Na verdade, não tem produto, né? Mas essa é a lógica dessa propriedade. A na 1 igual a A. Né? E muitas vezes a gente precisa pensar o contrário. Eu tenho só um número sozinho e preciso escrever ele como uma potência. Se o A, por exemplo, for um número primo, sei lá, 3, e eu quero que ele vire uma potência, então ele é 3 na 1, né? Porque, como eu disse, potência tem que ter base e expoente. Então, aqui eu vou só renumerar as propriedades. Então, próxima propriedade. Propriedade de multiplicar potências que tenham o mesmo expoente. O que a gente viu? Isso a gente conserva o expoente e multiplica as bases. Eu vou fazer um exemplo para mostrar para vocês o porquê. Por exemplo, A ao cubo vezes B ao cubo. Então, A ao cubo é A vezes A vezes A. B ao cubo é B vezes B vezes B. Bom, o produto não importa a ordem que a gente faça. Então, o que eu posso fazer? Organizar, né? Ó, esse A com esse B, depois, ó, mais um, e o terceiro, A com B. Então, eu posso reagrupar e aqui ter AB vezes AB vezes AB. O que é isso? AB ao cubo, que justamente é a propriedade. Conserva o expoente e multiplica as bases. Certo? Bom, já que eu fiz o produto de potências de mesmo expoente, agora eu vou fazer a divisão de potências de mesmo expoente. Vai no mesmo sentido, né? Conserva o expoente e divide as bases. Vou fazer também A ao cubo dividido por B ao cubo. Então, A em cima, A vezes A, numerador, e no denominador, B vezes B vezes B. Então, aqui, ó, também, pela definição de multiplicação de frações, essa estrutura aqui é a mesma coisa que A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B. Por quê? Porque quando a gente multiplica frações, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, né? Então, essas duas formas são exatamente a mesma coisa. Só que desta forma, que A sobre B separado, né, em frações, vai fazer com que a gente chegue na potência A sobre B ao cubo. Então, ó, conserva a base, então, só que a propriedade nos possibilita direto, né? Sabendo a propriedade, a gente não precisa fazer todo esse meio do caminho, a gente vai direto. Conserva a base e divide. Aliás, conserva o expoente e divide as bases. Vou definir A na zero primeiro. O que é A na zero?
qualquer potência de expoente zero é 1. Então, também vou explicar, né? Eu vou explicar aqui do lado, depois eu apago. Bom, por que a na zero é 1? Bom, se o expoente é zero, eu posso pensar assim, ó. Esse é o resultado, eu posso fazer uma subtração no expoente, por exemplo. A elevado a x menos x é zero. Então, essas duas potências são iguais. E se a gente pensar aqui, ó, se eu tenho uma subtração no expoente, eu uso a propriedade 4. Né? Se eu tenho uma subtração no expoente, eu escrevo como uma divisão de potências de mesma base e vai ficar A na x dividido por A na x. Só que A na x por A na x, claro, para eu não voltar, né, a escrever, conservar a base e subtrair expoentes, o que a gente pode pensar para resolver o porquê dessa definição que é A na zero igual a 1? Simplesmente porque A na x dividido por A na x é um número dividido por ele mesmo. É a mesma coisa que a gente tivesse assim, 8 dividido por 8. 8 dividido por 8 é 1. Então, ó, o que acontece? O que deve acontecer? A na zero igual a 1. Então, por isso que todo expoente, toda potência que o expoente é zero, o resultado é 1. Né? Porque a gente, quando vai acrescentar uma propriedade nova, a gente tem que fazer com que as propriedades velhas sejam válidas. Então, A na zero não podia ser outra coisa senão 1, senão as propriedades antigas não teriam validade. Então, A na menos x. Não quer dizer que o expoente seja negativo em si, mas também vale para quando for variável no expoente e essa variável tiver um sinal negativo na frente, é isso que se trata. Então, a propriedade que a gente vem trabalhando, a gente pode escrever tanto como 1 sobre A na x, tanto quanto 1 sobre A na x. Claro que falando, a gente parece que é a mesma coisa, né? Mas aqui a gente trabalha como uma fração, tudo elevado na x, e aqui 1 sobre A na x. Eu vou mostrar um exemplo porque que essa propriedade, essa na verdade a definição, por que essa definição é assim. Bom, A na menos x quer dizer que esse menos x pode ter vindo de um zero na menos x. Como eu disse para vocês, tudo que a gente insere novo na matemática tem que estar coerente com o antigo, com o que já foi estabelecido. Então, A na menos x, esse menos pode ser de uma subtração. Subtração de quem? De zero menos x. Então, aí o que acontece? A na zero menos x, aí eu volto a usar a propriedade 4 da subtração no expoente. Então, ficaria A na zero dividido por A na x. Notem que aqui, ó, A na zero, quanto é? Pela propriedade 7, né, pela definição 7, A na zero é 1. Então, fica 1 sobre A na x. Então, a gente estaria, ó, mostrei por que A na menos x, a gente coloca o A no denominador e deixa o expoente negativo, né? Toda vez que a gente inverte, a gente troca o sinal do expoente. Mas também agora eu vou provar que é 1 sobre A na x, porque às vezes é mais fácil pensar dessa forma, só inverte a base, especialmente quando ela for fracionária, inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, olha só, já provei que A na menos x é igual a 1 sobre A na x. Bom, acontece que o 1, ele tem uma propriedade, ele é bem especial, porque, por exemplo, se eu escrever 1 na x, qualquer que seja o x, 1 na x é 1, né? Então, eu não vou estar escrevendo nada absurdo, né? Eu vou estar escrevendo uma verdade, que 1 é igual a 1 na x. Então, se a gente tiver 1 na x dividido por A na x, o que a gente tem? Divisão de potências de mesmo expoente. Aí eu venho aqui na propriedade 6, ó, e conservo o expoente e divido as bases. Então, justamente, também é 1 sobre A na x. Então, por exemplo, se eu tenho assim, 2 terços
na menos x. O que a gente pode escrever? Bom, se for 2/3 na menos x, o que eu vou preferir usar? Eu vou preferir usar essa fração aqui, ó, 1 sobre a na x, ó, porque aí eu sei que é só inverter, né, numerador com denominador e trocar o sinal do expoente. Agora, se eu tivesse um número inteiro, por exemplo, só o 2 na menos x, então eu poderia optar por essa forma aqui, 1 sobre a na x. Então, ó, ficaria 1 sobre 2 na x. Então, dependendo do A que a gente tenha, às vezes a gente usa uma forma, às vezes a gente usa a outra. Né? Isso também vai. Quem vai nos dizer quando é mais fácil usar um, quando é mais fácil usar o outro, né? É a prática. Né? Então, a gente tem que praticar. Então, mais uma propriedade. Agora eu vou trabalhar a propriedade de potência de potência. Se a gente tiver a na x elevado a y. Então, notem que assim, ó, a gente pode interpretar, eu chamo pelo menos de potência, porque dentro dos parênteses eu tenho uma potência. Né? Então, a gente tem a base e tem o expoente. Mas o parênteses elevado a y quer dizer que dentro do parênteses eu posso considerar que é uma base. Dentro do parênteses eu considero que é uma base e tenho elevado a outro expoente. Então eu tenho duas potências aqui. Então é essa propriedade que eu chamo de potência de potência. E essa propriedade, a gente viu que a gente multiplica os expoentes. E que a gente também, como é a multiplicação dos expoentes, e multiplicação não importa a ordem, às vezes é muito necessário apenas, né, fazer esse jogo de inverter a ordem aqui dentro do parênteses. Né? Então, primeiro elevar a y e depois a x. Então, às vezes, a propriedade é só, né, o que vai resolver o problema usando essa propriedade é inverter esse expoente. Então, vou fazer um exemplo. Vamos fazer assim, a ao cubo e depois ao quadrado. Bom, a ao cubo ao quadrado, se a gente pensar assim, ó, que isso aqui é a base, então eu tenho que repetir ela 2 vezes. Bom, se eu repito ela 2 vezes, bom, aí a gente tem produto de potências de mesma base, né? Que é conservar a base e somar os expoentes. Mas notando que aqui vai ser uma soma de itens repetidos, o que isso vai ficar? 3 mais 3 é igual a 3 vezes 2. Então, aí vem a multiplicação, o resultado final, né? De multiplicar pelo expoente, né? Multiplicar os expoentes. Conservar a base e multiplicar os expoentes. E se eu tiver a ao quadrado ao cubo? Ó, inverti e vamos ver que vai dar a mesma coisa, né? Que isso aqui é a na 6. Então, a ao quadrado ao cubo, agora a base é a ao quadrado e eu vou repetir 3 vezes, né? A ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a ao quadrado. Isso aqui é a elevado a 2 mais 2 mais 2. Então, de novo, aqui, ó, isso é 2 vezes 3. A elevado a 2 vezes 3, que é igual a na 6. Né? Então, explicando com um exemplo, porque essa propriedade é assim. E apaguei demais. Bom, mais uma propriedade barra definição. Agora eu vou trabalhar com a expoente fracionário. Se a gente tem uma fração no expoente, tipo 1 sobre n, isso equivale à raiz enésima de A. Mas por quê? Bom, primeiro a gente teria que lembrar o que é a definição de radiciação. Raiz enésima de A. O que é? Bom, raiz enésima de A é igual a 1b, se e somente se b na n for igual a A. Vamos fazer um exemplo concreto. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Né? Então, essa é a definição de radiciação. E quando a gente tem A elevado a 1 sobre N, então, assim, a princípio eu não vou dizer que é igual à raiz.
eu vou dizer simplesmente que é igual a 1b, que resulta num valor qualquer. Bom, para eliminar esse expoente fracionário, eu posso usar a propriedade 9 e fazer uma potência de potência aqui, ó, e elevar na n, ó, os dois lados. O que vai acontecer com a potência de base A? Multiplica os expoentes, se multiplicar 1 sobre n vezes n vai dar 1. E aqui B na n, ó. Então notem que a gente tem, ó, elevando os dois lados dessas potências aqui, dessa potência, a gente fica com B na n igual a A, né? Porque A não é igual a A, que é exatamente a definição de radiciação. Então, se eu sair de A sobre 1 na n e cheguei no mesmo lugar que a raiz enésima de A, então é porque elas a gente pode igualar, né? Então elas são iguais. Então, A elevado a 1 sobre n é a mesma coisa que raiz enésima de A. Não me lembro mais agora de nenhuma propriedade de potenciação, a não ser propriedades que já misturem a mais de uma propriedade que a gente já viu. Por exemplo, se eu fizer A elevado a x sobre y, vou fazer. Isso é igual a raiz enésima, aliás, raiz de índice y de A na x. Por quê? Porque A na x sobre y é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre y na x. Ó, se a gente multiplicar os expoentes, a gente vai ficar com x sobre y no expoente. Então, ó, o que é A elevado a 1 sobre y? É raiz de índice y de A elevado na x. Ou a gente pode pensar assim, ó, a gente pode inverter, né? Como eu disse para vocês que às vezes a solução é inverter a ordem dos expoentes. Então, invertendo, ó, a gente vai ter A na x e o expoente 1 sobre y equivale à raiz de índice y. Então, ó, isso tudo aqui é igual, ó. Também podemos pensar assim, ó, então mais uma propriedade, mas como vocês viram, já não é uma propriedade pura, vamos dizer assim, ela já é uma mistura de outras propriedades. Então, assim, ó, tudo que vem a partir daí é uma mistura de propriedades de potenciação. Tá, e eu acho que eu vou terminar por aqui, né? E para ter vídeos separados, né, de potenciação. Daqui a pouco eu vou lançar um vídeo de logaritmação e aí sim o vídeo da aula de hoje. Tá? Então, até a próxima.